Mason Voss era o homem mais temido de Chicago, mas nenhum rival o abalou como quatro meninas fizeram, e tudo com um único pedido sussurrado. Rosa Vargas criava suas filhas sozinha, com dignidade e em silêncio. Mas foram as crianças que viram o que ela se recusava a admitir. O que faz um homem de sangue frio concordar em sentar-se a uma mesa que nunca foi sua? E por que ele voltou no dia seguinte? Auntie. Alguns homens só encontram o que perderam nos olhos daqueles que nunca tiveram nada. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de curtir. Inscreva-se para não perder nenhuma história. E deixe um comentário nos dizendo de que parte do mundo você está ouvindo. Mason Voss não bebia café. Essa era a primeira coisa que as pessoas notavam quando o observavam. E alguém estava sempre o observando. Ele pedia chá, quente, sem açúcar, em uma xícara de cerâmica preta, se tivessem. A lanchonete Elmwood, na South Michigan, tinha xícaras de cerâmica preta. Era o único motivo pelo qual ele ia lá. Ele se sentava no último box à esquerda, de costas para a parede, de frente para a porta. Um velho hábito. A multidão da tarde havia diminuído para um punhado de clientes habituais. Um aposentado com um jornal. Duas mulheres dividindo uma torta no balcão. Um adolescente fazendo lição de casa perto da janela. Nenhum deles sabia quem ele era. Esse era o outro motivo pelo qual ele ia lá. A mulher que trouxe seu chá se movia com eficiência, sem passos desperdiçados, sem conversa fiada. Rosa Vargas trabalhava no turno da tarde no Elmwood há 3 anos. Ela tinha 34 anos, cabelos escuros, e uma calma que não vinha da paz, mas da prática. Ela pousou a xícara sem derramar uma gota e se foi antes que ele pudesse agradecer se tivesse tido a intenção. Mason envolveu as duas mãos na xícara e observou a rua pela janela. A cidade se movia como sempre, indiferente, mecânica, implacável. Ele construiu um império dentro dela, e ainda assim, às vezes se sentia como um estranho olhando do lado de fora. Ele estava sentado há 11 minutos quando a porta se abriu com força. E 4 meninas entraram na lanchonete como uma tempestade por uma fresta. A mais velha não devia ter mais de 9 anos. Ela tinha os cabelos escuros da mãe e uma mochila um pouco grande demais para seu corpo. Ela segurou a porta para as outras 3. Fez isso com uma paciência que não pertencia a uma criança da sua idade. A segunda menina, talvez com 7 anos, já estava falando antes mesmo de entrar completamente. A terceira, de 5 ou 6 anos, foi direto para um banco do balcão e girou uma vez antes de se lembrar de onde estava. A mais nova, de no máximo 4 anos, parou completamente quando viu Mason. Ela o encarou como crianças pequenas encaram coisas que ainda não categorizaram. De forma direta, desprotegida, sem os filtros sociais que todos aprendem com o tempo. Rosa apareceu da porta da cozinha, limpando as mãos no avental. Mochilas no chão, lição de casa para fora. É sério. As meninas obedeceram com a conformidade relaxada de crianças que já tinham ouvido a instrução antes e a respeitavam sem ressentimento. A pequena ainda não havia se movido. Ela ainda estava encarando Mason. Sophie. Rosa disse o nome uma vez, baixo e firme. Sophie piscou. Mas não foi até sua mãe. Em vez disso, ela deu 3 passos deliberados em direção ao box de Mason e disse com uma voz que atravessou a lanchonete. Você é o papai de alguém? O aposentado com o jornal ergueu o olhar. As 2 mulheres no balcão se viraram. Mason não se moveu. Ele olhou para a menina de 4 anos, rosto sério, um rabo de cavalo um pouco mais frouxo que o outro, e não disse nada. Sophie, venha aqui. A voz de Rosa estava calma, mas seu avental se torcia mais forte em suas mãos. A menina mais velha já estava se movendo, atravessando a lanchonete em passos rápidos, agachando-se para pegar a mão de Sophie. Ela se endireitou e encontrou os olhos de Mason brevemente. Não com um pedido de desculpas. Apenas com a avaliação clara de alguém decidindo algo. Desculpe, disse ela. Foi simples e direto, e ela não se demorou nisso. Mason fez um único aceno de cabeça. Ele pensou que era o fim da história. 20 minutos depois, Rosa estava na cozinha e as outras 2 meninas tinham a lição de casa espalhada por um box perto da janela. Sophie havia subido ao lado da menina de 7 anos e estava desenhando algo com um giz de cera curto. Mason havia terminado seu chá e estava vestindo o casaco quando a menina mais velha apareceu ao lado de seu box. Ela não fez nenhum som ao cruzar o chão. Ela ficou de pé,
com a mochila ainda nas costas, e olhou para ele com a compostura medida de alguém que ensaiou algo e decidiu não usar a versão ensaiada. Meu nome é Lily, disse ela. Tenho 9 anos. Nossa escola tem um almoço de apreciação aos pais amanhã. Você leva seu pai e eles fazem uma festa. Uma breve pausa. Nós não temos um. Não temos um há 2 anos. Minha mãe não sabe que estou te pedindo isso. Mason olhou para ela. Ele não disse nada. Eu sei que você não nos conhece, Lily continuou com a voz firme. Mas a Sophie vive perguntando por que outras crianças têm pais e nós não, e amanhã vai ser. Ela parou, se reorganizou. Não estou pedindo para você ser gentil. Estou pedindo para você se sentar a uma mesa por 45 minutos, para que minhas irmãs pensem que alguém apareceu. A lanchonete estava silenciosa. A luz da tarde havia empalidecido através das janelas. Mason estudou a menina à sua frente. A maneira cuidadosa como ela se portava. O esforço que lhe custava para não deixar a compostura escapar. A maneira específica como ela disse minhas irmãs, e não eu. Ele enfiou a mão no casaco, colocou uma nota de 20 na mesa ao lado da xícara vazia e se levantou. Que horas? Ele perguntou. Lily piscou uma vez. 11h30. Escola Primária Martin Luther King. Sala 14. Ele abotoou o casaco e caminhou em direção à porta. Ele não disse que sim. Ele não disse que não. Ele não disse mais nada. Mas ele parou no balcão ao sair e disse a Rosa, sem olhá-la, que o chá estava bom. Ela o viu sair com a quietude particular de uma mulher que aprendeu a não fazer perguntas para as quais não quer respostas. Lá fora, Mason Voss voltou para a cidade que o temia, carregando o nome de uma escola e o número de uma sala que não havia pedido, e sem ter certeza do porquê não havia saído 11 minutos antes. Ele disse a si mesmo que estava apenas completando uma transação. A menina havia feito um pedido claro e específico. Ele tinha tempo, não havia nada de emocional nisso. Era logística. Mason chegou à escola primária Martin Luther King às 11h22. Ele usava o terno preto sem gravata, a camisa branca aberta no colarinho. Ele havia considerado usar algo menos chamativo e decidiu que o que possuía era o que possuía. A secretária da escola ergueu o olhar quando ele entrou pela porta da frente. Ele deu o nome de Lily e disse que estava lá para o almoço de apreciação aos pais. A mulher digitou algo, olhou para a tela, depois para ele novamente. E o seu nome? Mason, ela digitou. O que quer que ela tenha visto ou não no formulário, ela lhe entregou um adesivo de visitante e o apontou para o corredor. A sala 14 havia sido transformada com o otimismo específico da decoração de uma escola primária. Correntes de papel, cupons desenhados à mão com a inscrição Prêmio de Melhor Pai. Uma faixa que dizia Amamos Nossos Pais, em letras que não estavam totalmente alinhadas. 12 mesas estavam montadas com 4 cadeiras cada. Na maioria delas, um homem sentava-se em frente a uma criança com a facilidade confortável de um relacionamento que não precisava de navegação. Mason ficou na porta por um momento. Então Sophie o viu. Ela saltou da cadeira a uma velocidade que parecia fisicamente improvável para uma criança de 4 anos. Cruzou a sala em uma corrida irregular e agarrou sua perna com os 2 braços antes que ele tivesse passado completamente pela porta. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele com uma expressão de completa satisfação, como se um assunto administrativo grande e urgente tivesse acabado de ser resolvido. Chloe e Mia, ele aprenderia seus nomes nos próximos 8 minutos, se viraram da mesa. Mia, a de 6 anos, ficou imóvel com o choque particular de uma criança que não acreditava totalmente que algo era possível até que fosse. Chloe, que tinha 7 anos, estreitou os olhos com um ceticismo que o lembrava vagamente de si mesmo. Você realmente veio, disse Chloe. Estou aqui, disse Mason. Era o máximo que ele pretendia oferecer como explicação. Lily se levantou e puxou a cadeira em frente a ela sem cerimônia. Foi o menor gesto de hospitalidade que ele havia recebido em anos. Ele se sentou. O almoço era sanduíches, potes de fruta e uma caixa de suco com canudo. Uma professora passou e confirmou que seu nome era Sr. Voss no formulário. Ele disse que era. Ela seguiu em frente. Sophie havia se mudado de sua perna para a cadeira diretamente ao seu lado e agora pressionava o canudo de seu suco contra sua manga para mostrar como funcionava. Eu sei como um canudo funciona, disse ele. Algumas pessoas não sabem, disse Sophie, totalmente séria.
Do outro lado da mesa, Lily o observava da mesma forma que o observara na lanchonete, firme, medindo, fazendo um inventário. Mia havia começado a comer e simultaneamente tentava mostrar a ele um desenho que havia feito de seu gato. Ele o segurou, olhou para ele, devolveu. Ela sorriu como se ele tivesse dito algo extraordinário. Foram os 40 minutos mais estranhos de sua vida adulta. A professora pediu a cada mesa que compartilhasse uma coisa que amavam em seu pai. 3 mesas à frente, um homem falou sobre ensinar seu filho a andar de bicicleta. 2 mesas ao lado, uma menina disse que seu pai fazia o melhor queijo quente. Quando chegou a vez da mesa deles, Chloe olhou para Mason com os olhos ligeiramente estreitados. Ele é muito quieto, disse ela finalmente, mas ele veio. A professora sorriu e seguiu em frente. Mason manteve sua expressão exatamente onde a havia deixado. Ele estava colocando o invólucro do suco de Sophie na pequena lixeira quando a porta da sala 14 se abriu e Rosa Vargas entrou. Ela ainda estava com seu avental de trabalho. Alguém claramente a havia chamado. Ela parou na porta como as pessoas param quando o que estão vendo não corresponde à categoria para a qual se prepararam. Seus olhos se moveram de suas filhas, vivas, bem, encantadas, para o homem sentado à mesa delas. Mason levantou-se lentamente. A sala continuava seu zumbido suave ao redor deles. A professora não havia notado. Os outros pais estavam ocupados. Apenas Lily observava sua mãe com uma expressão que era 3 partes culpa e uma parte esperança. Rosa caminhou em direção à mesa com o passo controlado de uma mulher que aprendeu a não mostrar o que estava sentindo até decidir o que fazer com isso. Ela parou a meio metro de Mason e olhou para ele diretamente, como não havia feito nenhuma vez em 3 anos trazendo seu chá. "Quem é você?" ela perguntou. Sua voz era baixa, firme e totalmente sem encenação. "Alguém que tinha tempo", disse Mason. Não era uma resposta real. Ambos sabiam disso. Rosa se virou para suas filhas, observou todas as 4. Os desenhos, as caixas de suco e as pulseiras de corrente de papel que Mia já havia feito. Ela se virou de volta para Mason. "Venha aqui fora comigo." Não era uma pergunta. O corredor do lado de fora da sala 14 cheirava a pó de giz, cera de chão e algo que poderia ter sido os restos de um bolo de aniversário de outra sala de aula. Era o corredor mais comum que Mason havia percorrido em anos. Rosa cruzou os braços e olhou para ele. Minha filha ligou para o telefone da lanchonete da escola. Um dos outros pais reconheceu seu nome e disse a ela quem você era. Ela tem 7 anos. Uma pausa. Chloe ficou com medo. Mason não disse nada. Você deveria saber disso, disse Rosa, não como uma acusação, como um fato. Ele olhou para ela. Ela sustentou o contato visual sem vacilar, e ele notou isso, a qualidade específica de sua firmeza, a maneira como ela não estava exigindo nada dele, apenas entregando informações que ela achava que ele merecia. Lily me pediu, disse ele. Eu sei, a mandíbula de Rosa se contraiu quase imperceptivelmente. Ela me contou agora mesmo. Ela tem 9 anos e pediu a um estranho para... Ela parou, respirou fundo. Não estou com raiva de você. Quero deixar isso claro. O que aconteceu lá dentro foi que minhas filhas estavam felizes. Isso não é pouca coisa. Sua voz falhou levemente na última palavra, o que ela não reconheceu. Mas preciso entender o que você espera disso. Nada, disse Mason. Ela o estudou. Homens como você não fazem coisas por nada. Você não sabe que tipo de homem eu sou. Eu sei exatamente que tipo de homem você é. Foi dito sem calor, sem medo, sem nenhum convite para discutir. Apenas um fato que ela guardava desde o momento em que alguém disse o nome dele. Eu tenho lhe trazido chá por 3 anos e sei que você não é um homem que se senta nos cantos de lanchonetes porque gosta da atmosfera. Mason olhou para a parede de blocos de concreto pintados, depois de volta para ela. Minha filha teria feito 5 anos este ano. Rosa ficou muito quieta. Ela não passou dos 3 dias de vida. Sua voz permaneceu nivelada. As palavras chegando com a precisão controlada de algo que havia sido contido por muito tempo. Eu não falo sobre isso. Não estou falando sobre isso agora. Estou lhe dando a resposta para a sua pergunta. Rosa descruzou os braços lentamente. A hostilidade, que nunca fora alta para começar, havia se transformado em algo mais silencioso. Sinto muito, disse ela. Não sinta. Foi há muito tempo. Eles ficaram no corredor comum por um momento,
Duas pessoas que acidentalmente contaram uma à outra algo verdadeiro. Não posso ter você perto das minhas filhas, disse Rosa. A gentileza em sua voz tornava aquilo mais difícil de ouvir, não mais fácil. Não com quem você é. Eu tenho que protegê-las. Eu sei. Hoje foi. Ela parou novamente. Ele a observou procurar a palavra certa e não encontrá-la. Foi gentil, disse ela finalmente. Seja lá o que mais você for, hoje foi gentil. Ele acenou uma vez. Ela voltou para a sala 14. Ele ficou no corredor por mais um momento, ouvindo o som da voz de sua filha perguntando se ele era o papai de alguém, exceto que não era a voz de sua filha. Era uma criança que ele não conhecia e ela estava viva e bem, e dentro de uma sala que cheirava a pó de giz e ele estava do lado de fora. Ele desceu o corredor em direção à saída. Seu telefone vibrou no bolso do casaco. Ele o verificou sem parar de andar. A mensagem era de seu segundo em comando. Reyes, o pessoal do Falcone veio à lanchonete e perguntou por você. A garçonete estava lá. Mason parou de andar. Ele olhou para a mensagem novamente, depois para a porta pela qual havia entrado e para a sala atrás dela. Ele guardou o telefone e continuou andando, mas mais devagar agora. A equação havia mudado. Não tinha nada a ver com Rosa Vargas ou suas filhas, ou um evento escolar que durou 40 minutos. Tinha a ver com o fato de que o pessoal de Falcone agora tinha um nome, um local e um rosto perto do qual o haviam visto. Ele empurrou a porta da frente da escola e ficou na calçada sob a luz cinzenta da tarde. Ele havia dito a si mesmo que estava completando uma transação. Ele estava começando a entender que, em vez disso, havia começado algo. A proteção era silenciosa. Sempre era silenciosa com Mason. Uma mudança em qual carro estava estacionado onde, qual homem almoçava em qual balcão, qual par de olhos rastreava qual porta. Rosa Vargas não teria notado. Não era para ela notar. Ele disse a si mesmo que era uma precaução, gerenciamento padrão de uma situação em desenvolvimento. Falcone havia feito um movimento em direção ao seu raio de ação, e até que ele entendesse o porquê, a contenção era apropriada. A mulher e suas filhas eram uma variável incidental. Ele estava gerenciando a exposição. Ele acreditou nisso por aproximadamente 2 dias. No terceiro dia, Rosa pousou o chá dele e disse, sem olhá-lo, o homem no carro cinza está estacionado do outro lado da rua há 48 horas. Ele se moveu uma vez. Ele não é um dos seus. Mason ergueu o olhar. Eu sirvo pessoas nesta lanchonete há 3 anos, disse ela, ainda sem encontrar seus olhos. Eu sei quem pertence e quem está observando. O homem no carro cinza está observando. Eu sei, disse Mason. Ele está me observando ou observando você. Você. Rosa pousou o bule de chá e finalmente olhou para ele. Por quê? Porque eu estava aqui. Ela absorveu isso com a quietude que ele passara a esperar dela. Então ela pegou o bule e disse, você deveria tomar um chá melhor. Esta marca não vale o seu tempo. E voltou para o balcão sem esperar por uma resposta. Ele a observou ir. Naquela noite, 2 de seus homens confirmaram as placas do carro cinza e voltaram em 1 hora. O carro estava registrado em uma holding com 3 camadas entre ela e a operação de Falcone. Não era uma coincidência e não era um aviso. Era pesquisa. Falcone queria saber o que Mason Voss valorizava. O cálculo era simples e frio. Se Falcone acreditasse que Mason tinha uma conexão pessoal com a mulher e suas filhas, elas se tornariam uma alavanca. Se Mason deixasse claro que não tinha nenhuma, o interesse se dissolveria e o carro cinza passaria para outra pessoa. Ele deveria ter se afastado. Deixado o carro parado e o interesse desaparecer. Certificado-se de que Rosa Vargas entendesse que ele era simplesmente um homem que pedia chá e havia participado de um almoço escolar como um lapso impulsivo e temporário de julgamento. Teria sido a jogada certa, a jogada limpa. Aquela que não deixava exposição nem envolvimento. Em vez disso, ele voltou ao Elmwood na tarde seguinte. Rosa não comentou. Ela trouxe seu chá sem que ele pedisse, a marca boa desta vez, em uma xícara de cerâmica preta que estava mais quente que o normal. Ele não reconheceu a mudança e nem ela. Havia uma disciplina particular na maneira como eles operavam um ao redor do outro. Nada reconhecido, nada encenado, tudo simplesmente entendido. Lily entrou depois da escola e parou quando o viu.
Ela avaliou a situação como sempre parecia avaliar as situações, fazendo um inventário, decidindo algo, e então se sentou no box em frente a ele sem pedir. A Chloe não tem mais medo de você, disse ela. Ele olhou para ela. Ela pesquisou sobre você no tablet dela. Ela diz que você é perigoso, mas que você apareceu. Lily pareceu considerar isso com cuidado. Ela acha que são a mesma coisa. Não são, disse Mason. Eu sei. Ela tirou uma folha de exercícios de matemática da mochila e a colocou na mesa. A Sophie pergunta de você todos os dias. Eu disse a ela que você era um amigo da família. Não sei se isso é verdade. Não está longe disso, disse Mason, o que foi mais do que ele pretendia dizer. Lily acenou com a cabeça, olhou para sua folha de exercícios e não disse mais nada. Foi o silêncio mais confortável em que ele se sentou por muito tempo. E esse fato, por si só, deveria ter lhe dito algo. Então Mia veio do corredor dos fundos e lhe trouxe um desenho que ela disse ser dele, que não tinha quase nenhuma semelhança com qualquer ser humano que ele pudesse identificar. E Sophie subiu no assento ao lado dele antes que Rosa pudesse impedi-la e perguntou se ele tinha um gato. Ele disse que não. Ela disse que ele deveria ter um. Então ela listou 3 nomes que achava adequados, o último dos quais era Trovão, que ela proferiu com total convicção. Ele quase disse algo. Ele não disse. Rosa apareceu na porta da cozinha e observou sua filha mais nova sentada ao lado do homem mais perigoso de Chicago, discutindo os méritos de ter um gato com total seriedade. Ela não se moveu por um longo momento. Quando finalmente o fez, foi apenas para desaparecer de volta na cozinha. E Mason ouviu o som baixo de algo sendo colocado com muito cuidado, como uma pessoa decidindo não dizer o que estava pensando. Lá fora, o carro cinza havia sumido, mas isso não significava nada. Apenas significava que Falcone havia parado de ser óbvio. Foi Chloe quem veio até ele, não Lily. Lily, que havia começado tudo, que calculava e planejava, e se mantinha unida com a arquitetura cuidadosa de uma criança que vinha fazendo isso por mais tempo do que uma menina de 9 anos deveria. Foi Chloe, a cética, aquela que o havia pesquisado e decidido que ele era perigoso, mas que apareceu, que surgiu em seu box habitual em uma tarde de quinta-feira, com a mandíbula cerrada e disse: "Um homem falou comigo do lado de fora da escola hoje." Mason ficou muito quieto. Ele perguntou se minha mãe tinha um namorado. Ele perguntou como se já soubesse a resposta e só quisesse me ouvir dizer. As mãos de Chloe estavam espalmadas na mesa. Ele cheirava a cigarro e ficou perto demais. Eu não respondi. Eu me afastei rápido, como a mamãe sempre nos diz para fazer. Ela fez uma pausa. A mamãe não sabe. Eu vim aqui primeiro. Ele olhou para ela. 7 anos de idade, firme como ferro, contando-lhe algo que deve tê-la assustado com a compostura de alguém com o dobro de sua idade. Você fez a coisa certa, disse ele. Mais alguém sabe. A Lily. Ela disse para eu vir aqui. Claro que disse. Vá sentar com suas irmãs, disse ele. Não conte para sua mãe ainda. Eu vou resolver isso. Chloe olhou para ele por um longo momento, com aqueles olhos estreitos que o vinham medindo desde o almoço dos pais, decidindo o quanto confiar e até onde essa confiança poderia se estender antes de se tornar algo perigoso. Você vai consertar isso, disse ela. Não era uma pergunta. Sim, disse ele. Ela foi. Ele fez 3 ligações nos 9 minutos seguintes, e quando Rosa veio reabastecer sua xícara, ele sabia o nome do homem, a qual canto da operação de Falcone ele pertencia e exatamente o que estava sendo montado. O quadro estava mais claro agora. Falcone não estava fazendo uma jogada de poder contra o território de Mason. Ele estava fechando uma ponta solta de 14 meses atrás, e Rosa Vargas estava bem no meio disso. O que ele não esperava foi o que Rosa lhe disse em seguida. Ela pousou o bule de chá e sentou-se em frente a ele, o que nunca havia feito antes. A lanchonete estava meio vazia, o sol da tarde baixo através das persianas da janela, cortando finas linhas douradas sobre a mesa. Ela entrelaçou os dedos na frente dela e olhou para ele com a compostura específica de alguém que vem adiando uma decisão até não poder mais. Preciso te dizer uma coisa, disse ela. Eu deveria ter te contado há muito tempo. Ele esperou. Cerca de 14 meses atrás, 2 homens entraram aqui tarde, depois do fechamento. Eu era a última terminando o trabalho. Eu estava nos fundos e os ouvi conversando. Ela não desviou o olhar dele. Eles usaram seu nome.
Falaram de uma remessa, um armazém na rua Kellner, um homem chamado De Luca que ia desaparecer naquela semana. Uma pausa. Eu não te conhecia então, não além do pedido de chá. Mas eu tinha 4 filhas em casa e sabia o que acontecia com pessoas que relatavam coisas que tinham ouvido. Então eu fiquei quieta. Mason não disse nada. 3 semanas depois, De Luca sumiu. Nada nos jornais. Apenas sumiu. A voz de Rosa permaneceu plana e factual. Eu tenho servido seu chá toda semana desde então, sabendo que eu tinha informações pelas quais seus inimigos poderiam ter pago, sabendo que eu as guardei. Ela sustentou o olhar dele sem pedir desculpas. Eu guardei porque tinha 4 filhas para quem voltar para casa. Essa é a única razão. A luz da tarde pousou entre eles na mesa como algo que precisava ser reconhecido. Falcone sabe que eu estava aqui naquela noite, disse ela. Acho que é sobre isso, não sobre você e eu. Aquela noite, 14 meses atrás. Mason olhou para ela por um longo tempo. Em 12 anos administrando uma organização construída sobre o gerenciamento preciso de informações, lealdade e exposição, ele nunca havia encontrado um civil que tivesse carregado algo assim em silêncio, sem usar como vantagem, sem pedir proteção, sem nunca sugerir que poderia valer algo para a pessoa certa. Por que você está me contando agora? Ele perguntou. Porque um homem ficou perto demais da minha filha do lado de fora da escola dela, disse Rosa. E eu cansei de guardar coisas que estão colocando minhas filhas em perigo. Ele acenou lentamente com a cabeça. Vou tirar vocês daqui, disse ele. Hoje à noite você e as meninas. 3 dias, talvez 4. Quando voltarem, tudo terá acabado. Rosa o estudou. Acabado? Eu cuido do que é meu, disse ele. Você e suas filhas estão dentro dessa linha. Não explico além disso. Ela olhou para ele do outro lado da mesa. Esta mulher que nunca lhe implorou por nada, que entregou seu chá e seu silêncio com a mesma calma precisa, que guardou um segredo por 14 meses porque tinha 4 filhas para quem voltar para casa. Ok, disse ela. Foi a maior confiança que ele recebeu em anos e chegou sem cerimônia, em uma lanchonete meio vazia no meio de uma tarde de terça-feira. Levou 2 dias. Essa era a parte que as pessoas nunca entendiam sobre como Mason operava. Não a violência, não o alcance, mas a paciência. A capacidade de sentar com uma situação por tempo suficiente para encontrar o único ponto de pressão que desvendava todo o resto. Falcone havia construído algo razoavelmente inteligente, e Mason levou 47 horas para encontrar o fio e 17 minutos para puxá-lo. Não houve cenas dramáticas, nem confrontos abertos. Houve um telefonema, uma transferência de certos documentos para certas pessoas e uma conversa silenciosa em uma garagem que terminou com um aperto de mão e os homens de Falcone recuando. Limpo, controlado, do jeito que Mason preferia que todas as coisas terminassem. Ele não explicou nada disso para Rosa. Ele não precisava. Quando Reyes ligou para ela no segundo dia e disse que era seguro voltar para casa, ela voltou para casa. Ela não fez perguntas. Ela levou suas filhas de volta para o apartamento delas acima da loja de ferragens na rua Clement e foi para seu turno de quinta-feira no Elmwood, e não fez menção aos 2 dias passados em uma casa no lado norte que tecnicamente pertencia a uma corporação que oficialmente não existia. Ela era, refletiu Mason, uma mulher que entendia que algumas informações eram melhor deixadas exatamente onde estavam. Mason esperou uma semana. Então ele voltou para a lanchonete. Era uma terça-feira, meio da tarde. O aposentado estava no balcão com seu jornal. As 2 mulheres estavam dividindo uma torta. A luz da tarde entrava pelas janelas no ângulo baixo, que significava que o outono estava se instalando de vez. O tipo de luz de Chicago que era dourada por exatamente 40 minutos antes de ficar cinza. Rosa trouxe seu chá sem que ele pedisse. Ela o pousou sem derramar uma gota e começou a se afastar. O homem do carro cinza, disse Mason. Ela se virou. Ele não vai voltar. Rosa segurou o bule e olhou para ele. Ela não perguntou como. Ela não perguntou o que havia custado ou quem havia pago por isso. Ela disse, obrigada, com o peso específico de alguém que quer dizer exatamente isso e nem uma sílaba a mais. E esse foi o fim da história. Ele acenou com a cabeça. Ela voltou para a cozinha. Ele sentou-se com seu chá e observou a rua. A cidade se movia como sempre, indiferente, mecânica, implacável. Ele havia passado 20 anos aprendendo a se mover com ela, a absorver sua pressão e redirecionar sua força,
e permanecer de pé quando tudo ao seu redor mudava. Ele era muito bom em tudo isso. Ele sempre fora melhor nisso do que nas coisas mais silenciosas. Aquelas que exigiam que você ficasse quieto sem estar em guarda. Aquelas que não pediam nada de sua força e tudo o mais. Ele estava sentado com esse pensamento, ou tentando não estar, quando ouviu o som de pés pequenos no chão da lanchonete. Sophie apareceu na beira do box. Ela usava uma jaqueta amarela com um capuz em forma de pato. Ela tinha sua caixa de giz de cera debaixo de um braço. Ela olhou para ele com a mesma seriedade indivisa com que o olhou no primeiro dia, parada no meio desta mesma lanchonete, perguntando se ele era o papai de alguém. Ela subiu no assento em frente a ele sem pedir e colocou seus gizes de cera na mesa. Ela não disse nada imediatamente. Ela pegou um giz de cera marrom e começou a desenhar algo no jogo americano de papel. Mason a observou desenhar com os traços cuidadosos e deliberados de uma criança que leva a sério o que faz. Ela estava desenhando uma mesa. 4 figuras pequenas de um lado, juntas. Uma figura maior sentada do outro lado, separada. Ele olhou para aquilo por um longo momento. Não é assim, disse ele. Sophie olhou para ele, olhou para o desenho, pegou o giz de cera e desenhou uma linha reta, conectando a figura grande às 4 pequenas. Agora é, disse ela. Ele olhou para aquele desenho. A linha cuidadosa, as 4 figuras pequenas, a grande, a linha que ela havia desenhado para fechar a distância. E ele sentiu algo mudar no lugar específico dentro dele onde ele havia colocado tudo que ainda doía. O lugar que ele vinha gerenciando e monitorando e mantendo na temperatura precisamente certa por 5 anos. O lugar sobre o qual ele nunca falava e para o qual nunca olhava diretamente e nunca deixava ninguém chegar perto o suficiente para ver. Ele não disse nada. Não havia nada a dizer. Da cozinha, a voz de Rosa veio pela passagem, calma e firme. Sophie, deixe-o tomar o chá em paz. Ela está bem, disse Mason. Um silêncio da cozinha. Então o som baixo de algo sendo colocado gentilmente em um balcão e nada mais depois disso. Sophie terminou seu desenho e olhou para ele com a satisfação de alguém que completou algo importante. Então ela olhou para Mason com a certeza direta e descomplicada de uma criança de 4 anos que decidiu algo e não vê razão para guardar para si. Você pode sentar com a gente sempre, disse ela, se você quiser. Ele olhou para ela. O capuz de pato havia caído um pouco de lado. Um rabo de cavalo estava mais frouxo que o outro, igual ao primeiro dia em que ela se aproximou dele nesta mesma lanchonete e fez a pergunta que havia começado tudo. Era exatamente o que ele esperaria que ela dissesse. Vou pensar a respeito, disse Mason Voss, mas ele não pegou o casaco quando terminou o chá. Ele ficou. Fim. Se essa história tocou seu coração, clique no botão de curtir. Inscreva-se para não perder nenhuma história e deixe um comentário nos dizendo de que parte do mundo você está ouvindo.